E hoje o Flamengo acordou em crise, hein? Os jogadores do Flamengo chegaram hoje no CT do Ninho do Urubu por volta de 8 horas da manhã com manifestação de torcida, mas o que a torcida disse que seria uma manifestação pacífica não foi. Torcedores cercaram carros de jogadores, bateram nos carros de jogadores, chutaram. Tiveram até torcedores que montaram, que subiram nos carros de torcedores. E outra coisa, tenho informações de dentro do Flamengo com relações ao abalo dos jogadores nessa chegada ao CT. Os jogadores chegaram muito, mas muito tensos, muitos deles olhando para o carro para saber se estava amassado. Alguns jogadores, principalmente aqueles que sempre jogaram na Europa, como Andreas Pereira, Thiago Maia, chegaram muito abalados. Informações de pessoas lá de dentro, o Andreas Pereira teria chegado muito abalado ali no treino do Flamengo. Alguns jogadores tentaram conversar com torcedores, o Davi Luiz abriu a janela do carro, o Gabigol chegou a descer do carro, a gente vai mostrar as imagens também, mas não foi muito aprazível o clima nem para o Gabigol, que é o grande ídolo da torcida do Flamengo. A gente está mostrando aí imagens. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, boa tarde, Vampeta, Bruno Prado, Mauro Betting está chegando também. É uma situação que a gente fala, se torna preocupante. Cada vez mais a segurança dos jogadores de futebol está ameaçada. Subiram no carro, bateram no carro. Você vê aí, a chegada dos jogadores. Vamp, esse clima só pode prejudicar o time, né? Ou não? Ou tem aquele lado também, agora os caras vão acordar e vão ter que jogar. Porque o torcedor ele pensa assim, eu vou lá, os caras vão ver que aqui no Flamengo não pode ficar acomodado. Mas, cara, o torcedor fica ainda mais abalado, com tudo isso que está acontecendo. E outro, o Rodrigo Viga tá lá e a gente vai chamar ele já já para passar todas as informações sobre essa confusão, Vamp. Boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos, né? Nunca é legal, né? Não há esse negócio de, vai ser tudo na moral, né? Vai ser um bate-papo sem pressão, tudo cascata, olha lá. Os caras estão chegando para trabalhar, né? Tentando uma melhor performance. E olha que vem de uma vitória, viu? Estreou bem na Libertadores, líder do grupo, né? Uma cobrança desnecessária. O Flamengo parece que está há 20 anos que não ganha nada, pelo contrário. É vice, 5 vice-campeonatos, sim, mas é vice. E quando é 7º, 8º, e vice às vezes de Supercopa, porque você... Tudo bem, o Galo ganhou as duas, mas... Pô, gente... Bom, e aí... Desnecessário, né? Você mesmo aí com várias informações, né, Bilhado? Ao longo do programa aqui... né? O Arrascaeta chegando, o Gabigol. O Arrascaeta foi poupado. O Arrascaeta foi poupado, foi o único. Até o Gabigol desceu do carro e foi muito atacado. Agora, o Davi Luiz também abriu o vidro, não foi muito atacado, e a grande maioria passou direto. A gente vai trazer informações, inclusive, toda essa manifestação, Vamp, ela acontece porque foi desmarcada a reunião com as torcidas organizadas. Agora, é aquilo que eu falo. A gente sempre fala, o clube tem todo o direito de negar uma reunião com as organizadas. A minha pergunta é, por que marcou? Tem isso. Pra que marca uma reunião pra depois desmarcar? Então não marca. Que é inteligente, eu também acho, muito esperto, talvez mais esperto que inteligente, eu acho que não é tanto, né? Porque, inclusive, alguns jogadores disseram que não foram avisados, e também a versão de cada um, e aí mas, Pirata, você não falou que foi alguns jogadores que pediu a reunião? Sim. Outros não sabiam, o Everton... Alguns jogadores, sem informação, alguns jogadores pediram essa reunião, porque os torcedores, eles foram no aeroporto, aí é o Gabigol, O Gabigol, ele desce do carro, pra conversar, ele é cercado por torcedores. Eu acho que até vale depois a gente colocar o áudio, tá, o Boni, desse encontro do Gabigol, porque você vê que os torcedores estão pressionando o Gabigol. Não é amigável, não. Você tem ali, ô Gabigol! É uma manifestação ali. O Gabigol não foi tão poupado quanto foi o Arrascaeta, tá? Deixando claro. E ele parou e desceu do carro. Agora, voltando a essa situação, Babi, que você perguntou, sim, alguns líderes do elenco pediram essa reunião porque as torcidas organizadas foram no aeroporto, para o embarque, para o Peru, para fazer a manifestação, para jogar pipoca nos jogadores, e eles foram pelos fundos do aeroporto. E ali eles viram que as torcidas organizadas ficaram muito revoltadas com aquela situação. E pediram sim. Só que parte do elenco sabia
e parte do elenco não sabia. O Everton Ribeiro desembarca, professor, falando que não sabia de nada. O Everton Ribeiro era um dos capitões, né? Sim, ele era o capitão naquele jogo. Então, Mauro, você estava no meio do seu pensamento quando fez essa pergunta, questionando inclusive isso, por que o Marcos Braz marca a reunião para depois desmarcar. E desmarca, ainda fala que tem 50 anos de futebol, tem, é muito inteligente, muito esperto também, mas tá faltando muita coisa a ele, e precisa trabalhar como vereador, né? Até porque ele faz. Política se faz com P maiúsculo, com P minúsculo, com PH, enfim. E agora, não denúncias que ele teria um dos líderes de torcida. Se escolhe desde que, com reconhecida competência, a gente sabe que não é assim. Vários gabinetes de vários parlamentares em vários lugares, uns mais, outros menos, tem nepotismo também. Agora, essas cenas que a gente está vendo, primeiro que é o seguinte, hoje, inclusive com a tecnologia, você pode, as autoridades competentes, de fato competentes e com vontade, podem ver algumas dessas pessoas que evidentemente não estão ali, não, estão fazendo coisa. Inclusive alguns dos patrões, espero que elas estejam trabalhando também, que posso falar, você estava lá, que bacana, né? Então, o prefeito já fica, quer dizer, mas não fica lá. E de novo, aquilo que o Rodrigo Viga acabou de falar no nosso Camisa 10, também, pelo momento, assim como não era pro Rodinei fazer o que fez, outros caras também, cara, arruma um ônibus, o pessoal vai saber, mas é melhor, pelo menos ter um pouco mais de proteção, olha, deveria alguma proteção, porque daqui a pouco a gente vai ver uma cena com os policiais militares chegando depois de muito tempo. Então, assim, e de novo, ainda no Ninho do Urubu, e tudo que aconteceu, tudo que acontece, e que lamentavelmente vai acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Inter, assim, não é novidade e lamentavelmente não vai parar aí. Porque ninguém faz nada. Daí faz outra reunião, ou a gente fala aqui. Vou nem falar para quem está fazendo isso, porque essas pessoas não ouvem, não leem, não pensam, não sabem. E se dizem mais Flamengo do que as outras. E, de novo, aquela situação. Elas estão falando, olha eu aí na Jovem Pan News, mostrando que eu estou cobrando o time, eu que estou tendo mais raça que esse bando de mercenário. Evidentemente não é por aí. E o que o Bruno tem falado bastante vai de novo acontecer. Hoje a gente tem que ter gratidão só com a família. E o que acontece nesse momento, só para explicar, a reunião ela foi marcada, Vanderlei, pelo Marcos Braz. O Marcos Braz, inclusive, falou para o Rodrigo Viga, nosso repórter aqui da Jovem Pan, ele deu a seguinte declaração para o Rodrigo Viga: eu não sou burro, eu posso ser tudo, eu não sou burro. Se eu marquei uma reunião com as organizadas, é porque os jogadores concordaram. Os jogadores aprovaram essa reunião. Aí depois alguns jogadores mostram que eles não sabiam. O negócio é o seguinte, a informação não é suposição. O Marcos Braz hoje está na Berlinda, no Flamengo. Um grande grupo de conselheiros e grupos políticos do Flamengo querem derrubar o Marcos Braz, aproveitam essa crise para gerar uma pressão no Marcos Braz e por isso essa reunião foi cancelada. Por quê? O Marcos Braz ele cancelou uma reunião com conselheiros do Flamengo que ficaram revoltados e disseram, vem cá, você cancela uma reunião com conselheiros e mantém uma reunião com as organizadas? Por quê? Depois desse questionamento, o Marcos Braz vai e cancela novamente a reunião com as organizadas. Por isso as organizadas ficaram revoltadas e hoje foram na porta, nos portões do CT do Ninho do Urubu. Agora, essa situação para o Braz é complicada, mas o presidente Rodolfo Landim mantém o Braz. Quem segura o Braz nesse momento no Flamengo, a gente já falou muito aqui em queda de Paulo Souza, se o Paulo Souza fica ou não fica, o Braz corre muito mais risco nesse momento do que o Paulo Souza. E, inclusive, Vanderlei, para você falar sobre política de clube, que você, quero até te perguntar sobre essa situação, se jogador pode sair do clube ou não numa situação como essa. Agora, só para passar para você, por quê? O Marcos Braz, ele está nessa pressão e conselheiros do Flamengo, nesse momento, estão planejando uma reunião para votar o seguinte, que um dirigente que tem um cargo político no Flamengo não pode ser funcionário público. Ou seja, o Marcos Braz é vereador. Nitidamente, é uma forma de tentar tirar o Marcos Braz do poder. Agora, o questionamento é, será que o Marcos Braz escolhe o Flamengo ou escolhe ser vereador? Porque a partir do momento que eles fizerem essa votação e uma grande parte deve votar a favor, porque o Marcos Braz nesse momento está muito enfraquecido politicamente no Flamengo, ele pode cair. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai debater muito ainda esse assunto aqui
sobre essa crise no Flamengo. Agora, Vanderlei, esses jogadores que se sentem ameaçados, que chegaram muito abalados hoje, lá no CT do Ninho do Urubu, esses caras, você acha que eles podem sair do clube? Que você falou que judicialmente eles podem sair do clube numa situação como essa? Asmar, foi citado aqui rapidamente a esperteza do Marcos Braz, né? Alguém usou a expressão, você deve ter usado, o Mauro Betting também. A história mostra que a esperteza costuma engolir o esperto. É só uma questão de tempo, né? Então, não sei se esse será o caso. E nessa abordagem que você fez, eu vou falar já, você falou aqui, o que ele vai fazer se ele tiver numa encruzilhada? Escolhe a política ou escolhe o Flamengo, que ele se diz apaixonado, né? Na minha opinião, ele vai escolher a política. Ele tem 450 mil votos, mesmo com metade disso ele continuará na política. Eu acho que é uma coisa que ele vai optar. E também a batata dele está assando lá em relação a prestígio dentro do Flamengo. Por que ele não é demitido? Na minha visão, porque esse é o dirigente que está mais próximo do Landim. Não é só apenas um dirigente, que ele pode ser telefona, você está fora. Não pode, eles devem ter uma relação mais profunda. Com relação ao que você perguntou, é verdade. Vale para o Flamengo, vale para o Corinthians nas últimas horas, que também aconteceu muita coisa assim, e para outros grandes clubes brasileiros que já fazem isso e já fizeram, alguns aqui são reincidentes, a gente sabe, porque eles vivem num estado paralelo que não acontece absolutamente nada, ninguém aí vai preso, vai processo por ofensa, por injúria, não acontece absolutamente nada. Então, se desse na telha do Gabigol, por exemplo, o Asmar falou o grande astro e tal, até do Arrascaeta, que não foi xingado, mas ele passou por esse constrangimento, né? E todos os jogadores, os mais estrelados ou os menos badalados, se desse um gestor desse dizendo o seguinte, olha, vamos pedir rescisão indireta. E aí o cara já imaginou o prejuízo dos clubes se jogadores importantes conseguem na Justiça do Trabalho rescisão indireta. E atenção, é lei, artigo, atenção, pode procurar, entra aí, 483 da CLT. 483 da CLT. É um negócio de décadas. Não tem segurança para trabalhar. Isso é uma prova. O cara que chega assim está seguro. A esposa de jogador sendo ameaçada, sendo ofendida, tem segurança para trabalhar. Nós sabemos onde você mora, onde os seus filhos estudam. Tem segurança para trabalhar? Você trabalha legal? 483 é o artigo que pode, se eles pedirem, liberá-los dos clubes. Veja a que ponto não podemos